Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Bit a Byte, o podcast da NV7 que traduz o universo da cibersegurança em conversas diretas, humanas e relevantes. Eu sou Cássia Tavares e hoje o nosso bate-papo é sobre como a CrowdStrike, com a liderança do Jefferson Profeta, mudou o jogo do EDR no Brasil. A gente também vai falar um pouquinho de inteligência artificial, o futuro da cibersegurança no país, a cultura da reatividade das empresas frente a ataques e, claro, o impacto de tudo isso na saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente da segurança digital. O nosso convidado de hoje é o Jefferson Profeta, um grande amigo, vice-presidente regional da CrowdStrike para o Brasil e a América do Sul, com uma carreira sólida em cibersegurança. O Jefferson lidera hoje as operações da CrowdStrike na região, sendo responsável por estratégias que têm transformado o mercado de endpoint no país. Sob sua liderança, as empresas têm fortalecido parcerias globais em cibersegurança, destacando-se em eventos internacionais e colaborando com delegações brasileiras para discutir soluções de segurança de ponta, enfim, com oportunidades ali colaborativas. Além da sua atuação executiva, o Jefferson é um grande pensador e compartilha essa importância da cibersegurança hoje no nosso país. Jefferson, que prazer ter você aqui comigo hoje. Como eu disse ali no início, você é um grande amigo, te conheço aí há 6 anos, pelo menos, desde que você começou a operação da CrowdStrike no Brasil. Acho que eu peguei o finalzinho ali de você saindo McAfee e entrando na CrowdStrike, Tive o prazer já de trabalhar com você logo de cara. Então, obrigada, Assim, um currículo extenso, Trabalha já há quantos anos, Jefferson, você está aí nesse mercado? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou fã de carteirinha, você sabe. Vamos lá, tem muita coisa legal para a gente conversar, Bastante. Eu estou há muito tempo, pela barba branca, já dá para perceber, um pouco mais de 20, mais de 20 anos dedicado a cyber. Em 2004, mais ou menos, foi onde eu fiz a transição para cibersegurança puramente. E desde 2004 eu só venho trabalhando com cyber. Também trabalho com cyber aí há muitos anos e, Jefferson, nesses últimos 6 anos aí eu insisti nesse convite para você estar aqui com a gente, porque a gente viu que nesses 6 anos, e a gente vai falar um pouco disso aqui com dados e pesquisas, o quanto a gente tem sofrido e o país tem sofrido com ataques e com tudo mais que a gente tem visto e discutido, Então, uma dessas pesquisas recente foi do IDC, que diz que em 2024, os ataques cibernéticos eles cresceram mais de 12%, isso só em 2024, com destaque para tecnologias, que ajudaram aí nesses ataques de soluções como a CrowdStrike, hoje líder no mercado, e Gartner. Para vocês que não sabem, a CrowdStrike aí, vamos ver se o Jefferson vai me corrigir ou se eu sou uma boa parceira de CrowdStrike nesse momento. Olha lá, hein? Cuidado, a responsabilidade. 6º ano seguido? 6º ano. 6º ano seguido, a CrowdStrike, então, como líder. Ou seja, 6 anos de CrowdStrike, pelo menos aqui sobre a liderança do Jefferson Profeta, 6 anos da CrowdStrike como líder nesse mercado de endpoints, Jefferson, primeira pergunta para você. Diante desse cenário desafiador e em constante evolução, você assumiu, exatamente como eu falei no início ali desses 6 anos, quando essa questão dos cyberataques, de repente, veio. A gente já vinha com isso, mas acho que talvez nesses últimos 6 ou 5 anos de uma forma muito mais forte, E nesse momento você assumiu a liderança da CrowdStrike no Brasil e hoje, nessa região aqui sul. Então, quais foram, para você, os principais desafios que você encontrou no mercado brasileiro de EDR? E por que eu te pergunto isso? A gente ali estava muito acostumado com EDR tradicional, EDR com scan em máquina, e eu me lembro muito que quando a gente começou ali com CrowdStrike, as primeiras perguntas dos clientes eram, mas você não vai fazer scan na máquina, Eu lembro que isso era muito comum, Então, como é que você viu isso? Bom, primeiro, não existia EDR. É verdade, é verdade. Nem existia EDR. Você falou EDR tradicional, porque você já é dessa geração nova que se fala de EDR. De EDR, verdade. Obrigada pela geração nova. O pessoal que é um pouco mais antigo fazia o combate de ameaças nos computadores, servidores, etc., com antivírus. Era essencialmente essa arquitetura padrão de uma companhia nos anos 90 e que perdurou até aí, meados de 2020, 2019. Aí, independente do nível de maturidade da empresa, ele tinha duas ferramentas no arsenal de segurança dele. Uma era um firewall
né? Para segregar as 2 redes, 3 redes, 10 redes. E a segunda era um antivírus. E aí o que aconteceu? Os atacantes se transformaram, consequentemente, as ameaças se transformaram e né, companhia atrás de companhia começaram a sofrer ataques e o antivírus nem o firewall eram suficientes para nem detectar, né, e muito menos bloquear esses incidentes. Então, a gente percebeu que tinha um espaço novo para se criar. A CrowdStrike foi... a concepção da CrowdStrike foi em 2011. Tem muita gente que conhece a CrowdStrike um pouco mais recente, mas a CrowdStrike foi desenhada em 2011. E aí, 3 anos de produção do primeiro produto, que tinha essa intenção. O termo EDR, na época, não existia. Ele foi um termo meio cravado junto com o Gartner ali para falar, bom, beleza, o que a gente está fazendo aqui, né? Essa capacidade que tá se apresentando no mercado. E aí se criou esse nome EDR, ou esse conceito de EDR, onde eu tenho não somente a capacidade de fazer detecção, mas também de fazer resposta. Né? Endpoint Detection and Response. Então, quando a gente começou em 2019, aqui na Geografia, a CrowdStrike foi um projeto para mim. Porque eu fui convidado para sair do antigo fabricante que eu trabalhava, que era a McAfee, como você disse. A McAfee estava passando por aquele período Intel, né? A gente foi funcionário da McAfee, depois... Essa transição. Da Foundstone, depois foi funcionário da Intel, aí volta para a McAfee de novo, enfim. Eu passei por esse período, eu fiquei 8 anos entre idas e vindas ali de Intel, McAfee. 8 anos e trocados. E aí a CrowdStrike pra gente para mim foi um projeto, para mim e pro Marquinhos, né? Porque... que é o cara que está sempre junto comigo. Uma pena ele não estar aqui hoje com a gente aqui, né? Verdade. Poderia ter convidado ele. Eu confesso para você... Eu acho que no coração, viu, Marquinhos? O coração dela tá peludo. E nem eu tô com dívida porque Marquinhos me emprestou a moto dele no último... Não, e você não chama ele pro podcast, E eu vou te falar, foi porque eu não pensei no Marquinhos. Mas, Marquinhos, eu vou fazer um exclusivo com você, eu prometo... Me cobra quando você voltar aí do próximo evento, porque, né, você, ponte aérea direto, ponte aérea é ótimo, né? Ponte aérea não, você vive fora do país. Mas a gente vai fazer isso. E, obrigada pela moto, hein? É o pão e a manteiga, não tem... É verdade. Não existe... Vocês são um par, né? Vocês... exatamente, tem. É verdade. Fale a minha, Marquinhos. Te amo, tá? Queijo é goiabada, não tem... Não tem o Bochecha sem o Claudinho. Não existe a operação, né? Da CrowdStrike sem o Marcos também. Não existe a operação, o projeto de operação da CrowdStrike sem o Marquinhos. Marquinhos foi a cabeça pensante no final do dia por detrás de tudo, né? Eu já falei isso em outras oportunidades. É uma parceria muito legal de trabalho. E o Marquinhos tem o poder de veto para qualquer coisa. Por quê? Eu tenho um histórico técnico, apesar de hoje, né? Com o tempo você vai esmaecendo, né? Você vai perdendo a perna esquerda ali, que é técnica. Claro que algumas fundamentações você nunca perde, mas... e uma das coisas que estabeleceu o projeto CrowdStrike na região foi: engenharia sempre vai ganhar. A gente nunca vai vender porque precisa vender. A gente nunca vai fazer um projeto que tende a... Não, vamos fazer desse jeito porque... é melhor para o vendedor, porque o projeto vai ser maior ou vai ser menor, enfim, não importa. A decisão técnica, o Marquinhos sempre tem a Minerva de falar: esse projeto está errado, está certo. Eu acho que isso marca a história no final, né? Isso marca a história no final do dia do porquê que a CrowdStrike é conhecida como ela é aqui na Geografia, né? Existem vários sabores de CrowdStrike, porque verdade. A CrowdStrike, lógico, é uma empresa americana que foi estabelecida nos Estados Unidos, só que a gente tem que navegar, né, as dificuldades, as adaptações, né? As oportunidades que você tem nas diversas geografias, né? Então, EDR era um termo que era zero conhecido no Brasil. Assim, ou Next Generation Antivírus, que a gente também começou a falar muito nessa época, um pouco, né? Talvez um termo mais conhecido, mas a gente também começou a falar muito, né? Dentro do EDR se criou esse conceito de eu tenho um antivírus de próxima geração. E o que significa essa próxima geração? Eu acho que é mais marketing do que, afinal, técnica, né? A técnica no final do dia. O EDR, quando a gente começou, as pessoas não sabiam muito bem. Tinham pouquíssimas empresas, a grande, massiva maioria, empresas internacionais que já tinham consumido o EDR de algum fabricante. Mas a gente chegou com, um cliente no Brasil, era o que tinha. Né? Esse cliente teve um incidente, comprou online, fez a resposta a incidente virtual e ficou com o produto.
Mas foi difícil e, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade fantástica para a gente de poder mostrar que existe tecnologia nova para combater a ameaça. Existe capacidade de detecção estendida. Existem outras disciplinas que o antivírus tradicional não corrigia e que a gente sabia que em um momento as empresas iam precisar, porque os ataques não vão parar, né? Eu acho que nunca... Se você olhar historicamente, você citou o IDC, existem outros analistas que monitoram ou que medem, outros fabricantes que medem a quantidade de incidente, cada um pela sua ótica. Mas eu acho que em nenhum desses relatórios que a gente observa de ataques cibernéticos nunca houve um retrocesso. Eu concordo, sim. Né? Sempre foi para cima, nunca foi para trás. Sim. Nunca foi para baixo, né? Sim. Então... Na verdade, até para acompanhar essa evolução tem que ser para cima, né? Porque senão, quando a gente fala, né? E aí, assim, aí tem uma dúvida entre, tá realmente tendo mais ataque ou a gente tá tendo mais capacidade de detectar esses ataques aí, por isso que ele vai aparecer printado num relatório. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. As empresas vêm melhorando sua capacidade de detecção. E os atacantes se aprimorando. E os atacantes, com certeza, agora com o advento de IA, enfim, né? A gente vai entrar mais no detalhe, mas... foi um projeto de médio e longo prazo, onde aconteceram as coisas do jeito que a gente estimou, né? Sim, os ataques não vão parar. Eventualmente, o trabalho remoto vai ser uma realidade para muitas empresas. Eventualmente, as empresas vão precisar das disciplinas que a gente fabrica dentro da CrowdStrike. O que aconteceu, que não foi planejado, foi... Pandemia. Ou seja, tudo que a gente planejou para longo prazo encurtou-se ali em 2 anos. Né? Então, muito mais ataque, muito mais trabalho remoto, muito mais necessidade de várias coisas. Então, isso encurtou o projeto, mas não foi muito diferente do que a gente imaginava. Né? Então, a gente fez, 5 anos em 2. Né? Em termos de aquisição de novos clientes, de receita, etc. E eu concordo, antes da próxima pergunta, que até o gancho da próxima pergunta aqui, e eu acho que eu posso dizer que eu me orgulho de ter... talvez construído um pouquinho dessa história, porque eu vivi exatamente isso, né? Para quem não sabe, a NV7 é uma empresa relativamente jovem, né? Nós temos 7 anos aqui em São Paulo, apesar de mais de 140 clientes ativos, e desses 140 eu arrisco dizer que 120 são clientes CrowdStrike, né? Eu tenho quase certeza desse número, justamente porque a gente pegou o início da CrowdStrike aqui no Brasil. E eu vejo hoje essa diferença do que a gente tinha em 2018 e o que a gente tem hoje. Então, você imagina a NV7 sendo fundada em 2018 e 1 ano e meio depois, não chegou nem a 2, né? Porque eu cheguei aqui em julho de 2018, em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo. Veio a pandemia, né? É isso aí. Então, veio a pandemia e nós acertamos muito nessa parceria, porque assinamos com a CrowdStrike no início, em 2019, 1 ano depois, exatamente 1 ano depois, veio a pandemia. E isso fez a NV7, né? E eu sempre falo isso para você, ir para um patamar muito mais acelerado, né? Então, assim como a CrowdStrike cresceu 5 em 2, eu julgo dizer que a NV7 um pouco acompanhou isso, né? Então, pegando esse gancho, Jefferson, a CrowdStrike hoje, como eu disse ali no início, é uma referência global, né? É inquestionável isso na parte de detecção e respostas, né? Você vai trazer dados melhores do que eu aí. Então, como que você vê o papel hoje, né, da CrowdStrike? Você já falou um pouquinho, mas assim, nessa transformação de maturidade de segurança digital nas organizações brasileiras. Como você falou, por conta da geografia, eu julgo, eu costumo dizer que o Brasil ele tem características, e sei lá, se a gente tiver 1.000 empresas, as 1.000 empresas vão ter características diferentes, né? Então, isso é um desafio e sempre foi um desafio para todo mundo, vamos dizer, tropicalizar as soluções, né? Como é que você viu isso e como é que a CrowdStrike entendeu e ajudou nessa maturidade de segurança digital no Brasil? Eu não gosto muito desse termo tropicalizar, porque parece que a gente está fazendo um suco aqui de um negócio diferente, é verdade. né? É um termo usado. Pois é um negócio pessoal, mas é a realidade. Né? Por que o WhatsApp é do tamanho que é no Brasil e não é assim nos Estados Unidos? Se nos Estados Unidos tem muito mais usuário de celular per capita do que a gente tem no Brasil. Porque aqui no Brasil não tem tanto iPhone como se tem para usar a mensagem do iMessage do iPhone, né? Como nos Estados Unidos. Então, assim, existem diferenças nos mercados, né? E a gente precisa ter uma adaptação
nessas diferenças, né? Não é porque se fabricou um produto nos Estados Unidos que agora pega esse produto aí e replica ele para o mundo inteiro, e não é assim, né? As empresas brasileiras têm dificuldades que empresas americanas e inglesas e australianas não têm, né? Basta você ser empresário aqui no Brasil para você saber todas essas dificuldades. Não diga. Né? Então, isso acaba se refletindo no nível de maturidade no final do dia, né? Porque se paga muito mais imposto do que vamos falar de um vizinho nosso aqui no Chile, por exemplo. Se você olhar a porcentagem que uma empresa chilena paga de imposto versus o que paga uma empresa brasileira, tá tirando dinheiro do mesmo bolso no final do dia. E aí isso vai impactar no quê? Com certeza vai impactar em tecnologia, com certeza vai impactar em segurança, né? Mas sempre me fazem essa pergunta, como que você vê a geografia hoje? Melhorou muito, acho que por susto ou sem susto, melhorou muito. Tem muito que se melhorar ainda. O CISO precisa ganhar mais poder, precisa tomar mais decisão, precisa participar mais do projeto lá no começo. Recentemente, conversando com o CISO de mercado aí, ele me pergunta, e aí, como é que tá? Eu falo, olha, eu sinto falta de trabalhar projetos futuros, não coisas que estão acontecendo agora, né? Assim, respondendo incidente, tentando empurrar a segurança num negócio que já está na produção. Pô, a gente, né, assim, tem mais espaço. Tem que galgar, acho que os CISOs têm que galgar uma visão mais executiva e também participar das decisões executivas das empresas para poder montar projetos, né, futuros onde tenha segurança por desenho e que se possa trabalhar um pouco mais na calma. A gente vive muito aqui no abafo, né? Tá sempre abafadinho ali dentro do quartinho, tipo, tem que colocar o negócio amanhã, o projeto vai sair amanhã e tem que fazer segurança, ou então estamos fazendo resposta a incidente no ambiente que a gente não sabia, não tinha visibilidade nesse ambiente. Ou está colocando uma disciplina nova de cibersegurança que, como a identidade, por exemplo, que 80%, estou fazendo uma média do que o mercado fala, 80% dos incidentes, se o Marquinhos estivesse aqui, ele ia falar. Eu tenho um número diferente que é de 100%, porque de alguma maneira, ainda que o start ou que o estágio inicial não foi identidade, ele vai cair em identidade em algum momento. Então, a gente tem dado estatístico que mostra que 80% dos incidentes tiveram identidade no meio do caminho aí, onde ele usou como pivô ou foi a porta de entrada. A CrowdStrike globalmente está usando esse termo para que fique mais fácil para as empresas entenderem. Os adversários, eles não estão mais quebrando, eles estão entrando só. Eles estão entrando com credencial válido. A gente teve um episódio no Brasil aí terrível que mostra que o poder de um insider, né, o que uma pessoa com uma credencial válida dentro da empresa pode fazer. Então, eu acho que o que se precisa melhorar agora no curto prazo é a gente dar mais poder para os CISOs para que eles consigam juntos definir mais, tomar mais decisão, não só ser informados que precisamos disso. Agora a gente vai colocar em produção semana que vem esse produto aqui, né? E aí, o que dá para fazer? Acho que não é assim. Tem mais espaço para a gente trabalhar segurança por desenho. Eu concordo com você. Eu acho que do outro lado aqui da bancada, às vezes eu sinto um pouco dessa dificuldade, talvez, do CISO ali. Porque do mesmo jeito que é ruim para você trabalhar, vamos dizer assim, abafado, para a gente também é. Porque vira uma pirâmide, né? A gente você corre, a gente corre, o cliente corre, e no final do dia... Talvez a parte inteligente, como você falou, né? A parte da estratégia, até para evitar algumas coisas como... Eu fui uma última palestra sua, acho que talvez a última sua que eu assisti em um evento, e você falou do novo tipo de ataque que é de ligação, né? Que a pessoa liga, né? De phishing, vai lá, a pessoa passa ali, né? E o phishing por voz agora. E a pessoa vai lá, passa a senha, passa tudo para a pessoa, acha que realmente é aquilo, né? Então... Eu acho que até para talvez evitar, né? Não sei se você está de acordo, se eu coloquei de uma forma correta esse tipo de ataque, por exemplo. Isso são coisas educacionais. O trabalho que vocês estão fazendo aqui, o trabalho que precisa ser replicado dentro das empresas. O phishing é uma praga que está aí há muito tempo. Ele vem evoluindo agora para outros meios, inteligência artificial e etc. E a gente percebe muito a utilização de phishing, que é o phishing por voz. Não me lembrava desse termo. O cara tem um script, ele tem informação boa, quente, de dentro da empresa. Então, ele se passa por um usuário
e sabe algumas nuances da empresa ali, liga para o helpdesk falando, preciso resetar minha senha, perdi minha senha, preciso fazer uma ligação agora com o cliente, por favor, me libera logo e pum, daqui a pouco o cara tem a senha. Ou ele faz o contrário, ele liga para os usuários falando que ele é do TI, perguntando se a máquina está lenta, ou se ele recebeu spam. Muitos adversários rodam campanha de spam. Ele deixa inundada a caixa de postal da pessoa por algumas horas ou por alguns dias. E depois ele liga falando, olha, você recebeu uma série de spams aí, eu sou do TI e vou ajudar. Instala essa ferramenta aqui. Quebrou, tá para dentro, tá dentro da empresa. E né? dentro mesmo, né? Dentro, e aí depois ele vai pivotar para uma credencial que tenha mais valor, ou vai estabelecer persistência para voltar depois, ou enfim. Né? Tem diversas linhas ali que ele pode seguir. Mas é muito mais fácil o adversário fazer isso hoje, o atacante fazer isso, do que ele tentar quebrar uma vulnerabilidade zero day, né? Onde está o cara de capuz lá, né? Essa história acontece, mas muito menos... Mais uma vez, subsidiado por dados científicos, 80% dos incidentes ele tem nos estágios iniciais credencial. O cara entrou dentro sem precisar quebrar nada. Né? E daí, a partir daí ele começa a pivotar e aí, enfim, ele vai seguir o caminho para depois executar o ataque, seja um ataque de extorsão, ou ransomware, né? O sequestro de dados, ou o que ele for fazer. Mas a credencial está ali. Então... esse é o tipo de coisa que o CISO deveria estar pensando. Como que a gente vai no próximo ciclo agora, ou no próximo ciclo orçamentário, como que a gente vai proteger? Como que a gente vai... tem o fator humano que traz consultoria para dar treinamento. Como que a gente pode fazer um podcast interno ou campanhas de evangelização para todo mundo entender sobre como os atacantes operam. Porque coitado do usuário. O cara... falou, o cara me ligou aqui, falou que ia instalar a ferramenta. Eu tô com minha caixa realmente está cheia de spam. Então, se não... então... mostrar a responsabilidade que ele tem. Segurança é feita por todos. Não é só o CISO que faz segurança, não é só a equipe de segurança que faz segurança. Todo mundo... Enfim, tem esse espaço para ainda se trabalhar no Brasil. As empresas com a maturidade mais alta são as empresas que conseguem fazer isso. Que conseguem pensar 2, 3, 4... ciclos de orçamento lá na frente. Esse negócio aqui é hype, isso aqui vai acontecer, é uma tendência, não é? A gente acredita que isso vai acontecer, então já preparar orçamento, preparar a equipe, né? E trabalhar em desenvolver segurança como uma disciplina. Não existe negócio que opera sem tecnologia. Consequentemente, não existe negócios que operam sem segurança. Definitivamente. Antes de passar ali para... Vou passar para a parte de inteligência artificial, vou mandar um recado para o Marquinhos aqui. Marquinhos, você vai ser convidado para ir contra esse número do Jefferson, tá? Ele está dizendo 80, eu quero que você me traga 100 aqui, porque parece pouco, mas 80 e 100 nesse assunto que a gente está tratando aqui é muita coisa. Então, vou trazer você aqui para a gente falar desse número. Você não convidou o Marquinhos para o podcast, eu acho que ele nem vai vir. Ele vem. Esse é o endereço dele. Jefferson, então nesse momento eu quero pular para você para a inteligência artificial, né? A gente já vem há um tempo falando sobre inteligência artificial, talvez não ali há 6 anos atrás, mas vamos dizer que nós conversamos sobre isso ali de uma forma mais forte, uns 3 anos, talvez, assim, de uma forma mais incisiva. Você acha que um pouco mais, um pouco menos? Eu acho que depende de que tipo de IA a gente está falando. Vamos colocar essa IA que hoje a gente tem visto nos eventos, que a gente viu num evento fora agora recentemente, que estávamos juntos, inclusive. Talvez essa inteligência artificial uns 3 anos. Generativa 2, 3 anos. 2, 3 anos, né? E eu trouxe uma anotação aqui, mais um dado. Eu acho que é bom e importante trabalhar com dados para mostrar aqui para o público do Bit a Byte. A inteligência artificial, né, ela se tornou um dos pilares fundamentais dessa evolução de segurança, e eu estou acompanhando isso, inclusive... esse movimento aí, né, na própria CrowdStrike e outras soluções ali da NV7. Segundo o relatório do Gartner, né, até 2026, mais de 60%, achei esse número bem alto, assim, né, mais de 60% das operações de segurança vão automatizar, né, aí a detecção e resposta a incidentes, utilizando a IA, né? IA e Machine Learning, né, ali. Então, a CrowdStrike é uma das líderes hoje nesse movimento, né, investindo aí fortemente nessas tecnologias para bloquear, mitigar ameaças e tudo mais. Então, na prática, como isso muda a atuação dos times de segurança, na sua opinião? Eu acho que vai ajudar a desafogar. Se você conversar com qualquer analista de SOC, você vai ver que ele está inundado de incidentes por toda parte, né?
E na medida que a gente ganha mais capacidade, mais capilaridade de detecção, mais incidentes vão aparecer, mais investigação precisam ser feitas. Por isso que a gente vê uma adoção grande do conceito de MDR agora, né? Que é onde você contrata um serviço gerenciado, inclusive de resposta gerenciada, né? Para desafogar a equipe, porque você tem mais visibilidade, tem mais problema para resolver. Então, eu acho que a IA vai ajudar tanto a gente ser mais analítico no dado que a gente está capturando, CIEM de próxima geração, e agora também está vindo com tudo, mudando um pouco o paradigma do jeito que se faz CIEM. Então, isso também vai gerar outras demandas, e a IA ela é necessária para poder consumir todo esse dado e fazer com que ele seja acionável. Muitos anos atrás, existe até hoje uma tecnologia chamada IPS. E a gente na comunidade de IPS, que é um sistema de prevenção de intrusão, isso significa IPS. Tanto de host como de rede, né? Na comunidade de IPS, a gente falava, se existe um alerta no IPS, ou seja, uma ferramenta de detectar intrusão, detectar ataque. Se existe um alerta que não é analisado, ele não deveria estar na console. Perfeito, sim. Tira. Se você não vai analisar, se você não olha esse tipo de detecção, tira ele porque ele é lixo no final do dia. E eu acho que essa verdade continua até hoje, né? Você precisa ter a capacidade de olhar tudo o que acontece. E aí nesse universo de coisas que a gente tem hoje, só a IA para conseguir ajudar a gente a vislumbrar ela. E aí a generativa cai. Por isso que eu digo, existem várias facetas do que esse é inteligência artificial, que é lá dos anos 60. Na CrowdStrike, por exemplo, a gente nunca usou assinatura como os fabricantes tradicionais. A gente sempre usou IA. Machine Learning com a capacidade de analítica de comportamento, ela é IA. Ela é uma vertente da IA. Então, a gente nunca teve assinatura na CrowdStrike. A gente não migrou como alguns fabricantes fizeram. Eu tinha assinatura, agora eu uso assinatura mais IA. A gente sempre foi 100% IA. Então, a CrowdStrike fala desde 2011 a gente fala de IA na CrowdStrike. Né? Mais recentemente, agora, como você disse, nos últimos 3 anos, a gente está falando de generativa. Por que a generativa tomou uma proporção tão grande? Porque você consegue pegar ela, né? Você consegue conversar com ela. Ela é acionável. E eu acho que e aí é onde a gente vira a mesa em termos de conseguir fazer com que ela ajude a gente mais no dia a dia, né? Então, a CrowdStrike vem com um modelo de Charlotte. Charlotte é a IA proprietária da CrowdStrike, que tem essa intenção de automatizar o máximo possível do trabalho. A gente tem uma máxima na CrowdStrike. A gente quer reduzir 8 horas de trabalho para 8 minutos usando automações, inteligência artificial e o que mais a gente conseguir colocar ali para ajudar com que a gente consiga analisar toda a demanda que vai ser necessária. Como eu falei ali no início, né, e foi muito bem colocado e bem lembrado aí por você, né, que a CrowdStrike ela já nasceu nesse mundo, né, e eu vou repetir aqui que eu disse no início, a dificuldade ali da gente conseguir explicar, né, para os nossos clientes ali naquele iniciozinho da CrowdStrike, aqui, apesar de vocês já desde 2011, mas falando de Brasil, como assim? Como é que vocês vão fazer isso, né, sem rodar? E aí, uma outra coisa que você colocou que foi isso, né, a gente viu muita gente correr atrás, depois que vocês assumiram aqui o primeiro grande cliente, o segundo, o terceiro, e aí a minha sensação é que veio todo mundo atrás depois disso, né? Tem alguns clientes com a memória fenomenal, né? Toma Cognizin, né? Alpha Brain, sei lá o que o cara toma, que tem uma memória boa, né? Fala, pô, mas esse fabricante tá me vendendo IA agora aqui, lá atrás, quando eu ia comprar a CrowdStrike, ele fala, pô, não compra, isso aí é IA, cara, porque você vai comprar IA, tá louco, tem que ter assinatura, tem que fazer scan, e agora você tá querendo me vender a mesma coisa, né? Então você vê como é que... Tudo bem, né? São óticas diferentes, né? Eu tive a oportunidade de fazer um outro podcast com o Marquinhos, inclusive, e a gente falou isso. A coisa mais difícil pra gente foi desaprender o que a gente aprendeu. É muito difícil você desaprender um negócio que você estima que você sabe muito. É muito difícil fazer isso. E ficou muito tempo, né? Essa coisa do Perdurou antivírus. que eu tô falando. Exatamente. O combo firewall e antivírus tradicional ali é dos anos 80, vai. Aqui no Brasil, nos anos 90, quando começou a chegar a tecnologia... Quando a gente não tinha muita preocupação com ataque, talvez, né? Aquele era não era alvo, os objetivos eram diferentes, a gente não falava de campanhas tão organizadas, o crime não era tão organizado assim no digital como é hoje.
A gente não falava de soberania nacional na época, hoje se fala. Você acha que naquela época os atacantes não... Porque hoje a maioria dos ataques que a gente vê, né, visto esse último agora, amplamente divulgado, né, o quanto se perdeu em dinheiro, né? Quanto se perdeu realmente ali. Você acha que nessa época aí que a gente está falando, não tinha percepção talvez dos atacantes? Agora essa é uma curiosidade minha, tá? Que era possível se ganhar tanto dinheiro com ataques? Eu acho que a gente nem era tão digitalizado assim para fazer ataques tão grandes, né? Os bancos sempre sofreram muito porque se digitalizaram muito cedo, ou foram os desbravadores do mercado de tecnologia, do mercado empresarial a usar tecnologia, e aí, consequentemente, sendo a ponta da lança, eles tomaram a porrada primeiro. Mas hoje a gente se digitalizou muito, né? E também tem o efeito de a padaria, o mercado... o consultório, o laboratório... Todo mundo com a porta IP tudo ali. se digitalizou, né? O Exatamente, crime também se digitalizou. Ou seja, eles encontraram guarida ali para fazer ataques que antigamente não eram possíveis fazer porque as redes não eram tão conectadas, porque não se transacionava tanto. O custo de operar, por exemplo, um operador de um ataque cibernético americano ou, sei lá, de língua inglesa, para ele operar no Brasil, como é que faz? Tem que contratar um cara que fala português. Hoje em dia com IA, cara, beleza, bota lá a voz, o cara fala português, você nem sabe que você está falando com uma IA. Eu vi uma ligação dessa, outra. Ou seja, as coisas escalam, né? As coisas É. escalam num nível que fez com que o crime também fosse se digitalizar. Então, do mesmo jeito que a gente viu o mercadinho se digitalizar, tudo que a gente, né, toca no dia a dia aqui da nossa vida cotidiana, o crime também foi para lá. Então, por isso que a gente vê essa explosão aí, né? Se fala muito de um termo em inglês da tempestade perfeita. A gente está vivendo essa tempestade perfeita. Eu espero que um dia ela diminua, pelo menos de tamanho, né? Acabar, eu acho que ela não vai acabar. Que é a gente se super digitalizando na velocidade, tentando chegar na velocidade da luz o mais rápido possível, aí deixando segurança para, em muitos casos, para o segundo termo, ou, né, de segunda mão. E do outro lado, o criminoso falando, cara, quanto mais gente entrar com uma postura de segurança baixa no mercado, mais eu vou conseguir capitalizar. Né? Porque ele vai fazer extorsão, vai roubar dado, enfim. Vai rodar o playbook dele ali que ele precisa. Antes de ir para a próxima pergunta, que é uma pergunta clássica sobre inteligência artificial, mas que eu preciso fazer ela para você até para saber a sua opinião. Mas voltando, eu concordo com você ali na década de 90, não. Apesar do Jefferson ter dito que, da minha geração, né, não sou tão velha assim, mas eu ainda peguei o finalzinho do cartão de crédito, não sei se você vai lembrar disso, em que você colocava o cartão de crédito, era uma maquininha, você lembra ali? Geralmente em clínicas de hospital, você usava isso. Então, realmente, olhando, né, por essa ótica aí, realmente é isso. Mas a pergunta que eu quero fazer, né, a gente falou de inteligência, né, das empresas ali talvez ganharem mais tempo para olhar para outras coisas, né? Não ficar nesse abafa, como você bem disse ali no início. Eu ainda escuto muito sobre isso, né? E nos círculos e nos eventos, né? Que é se você acredita, né? A velha pergunta se você acredita que a IA vai substituir o papel humano na cibersegurança. A gente falou um pouquinho, né? Pergunta clássica, mas na sua opinião, você acha que isso vai acontecer ou não? De forma alguma, assim, vai substituir tarefas repetitivas, tarefas onde não se precisa de inteligência. Como eu disse, IA para o universo que a gente trabalha de cibersegurança ali, para a gente não é um tema novo. Desde 2011 a IA está sendo implementada porque a gente, de novo, nunca teve assinatura para combater, para fazer detecção de malware e de análise comportamental maliciosa. A gente nunca usou o que se usou no mercado convencionalmente, que eram assinaturas. Assinaturas são padrões onde, quando você encontrar com aquilo, você pega e detecta ele aqui. Né? É assim que funciona uma assinatura, igual uma vacina. A gente nunca usou essa modalidade de detecção, a gente sempre foi para o termo de IA. Então, eu te falo, de 2011 para cá, a gente está falando de 14 anos. Em 14 anos, a gente não tem liberdade técnica hoje para substituir tarefas importantes por máquina. Tá? Pode ser que aconteça? Acho bem provável que não. Tá. Pelo menos num curto espaço de tempo.
Quem é cliente da CrowdStrike conhece, oriundo da disciplina de caça a ameaças, a gente tem um produto chamado Overwatch. Overwatch é feito por ser humano, carne e osso. Por quê? A hora que a máquina escapar, porque existe envenenamento de IA, porque existe um monte de outras coisas arbitrárias que você pode rodar contra o algoritmo de IA para fazer ele se enganar. E aí tem um ser humano ali falando, opa, tem alguma coisa aqui que não se comportou do jeito que se comportou. Então, eu acho que tarefas repetitivas, como ficar detectando malware já conhecido, isso aí a gente já mostrou para o mercado que é 100% possível fazer sem o método tradicional, somente com IA. As coisas mais nobres, a gente precisa do ser humano ainda vetando, fazendo o modelo reaprender, ensinando o modelo. Não vai ser um negócio autônomo, eu acho que num curto espaço, num curto, médio espaço de tempo, eu acredito que não. E o time do Overwatch é um time grande, né? A gente tá falando, assim, humanos, né? Às vezes, para quem não... obviamente, né? Todo mundo que vai ouvir esse podcast sabe e conhece a CrowdStrike, pelo menos no mundo de cyber aí. Mas, só para reforçar, esse time de Overwatch, ele é um time gigantesco, né? Que fica lá fora e realmente... Não é uma pessoa, né? Então, são algumas centenas. Eu não tenho certeza absoluta. O Marquinhos, tá vendo como eu preciso do Marquinhos aqui? O Marquinhos como ele tá sentindo sua falta aqui, viu? O Marquinhos ia mentir comigo ou ia me corrigir. Mas eu acho que é, sei lá, a terceira e maior equipe da CrowdStrike. Da CrowdStrike, Que são pessoas... Essa disciplina é uma disciplina nova que foi introduzida no mercado do jeito que ela é pela CrowdStrike em 2013, que é... Caça-ameaças uma equipe está olhando o que está acontecendo nos ambientes, ele faz uma investigação aprofundada sobre uma coisa, consegue repetir essa investigação que ele fez em outros ambientes. É como se um investigador da polícia civil aqui fizesse uma investigação de um caso e aí ele tivesse a habilidade de falar onde mais aconteceu um EMO ou um modus operandi parecido com esse daqui. Vamos ver, achamos mais outro cara aqui que tem esse mesmo problema. É isso que a equipe de Overwatch faz. Ela está buscando por arbitrariedades, por coisas que fogem ao padrão, né? Que fogem ao corriqueiro. E isso faz com que o ser humano seja muito necessário na operação no dia a dia. Perfeito. Né? Então, a tarefa repetitiva vai embora muito em breve. Cada vez mais, como eu disse, a generativa está ajudando a gente a tirar as tarefas repetitivas. Aí agora, inclusive no ponto final ali, que é o SOC, as empresas... tem dificuldade de contratar profissionais e o profissional ele tem uma limitação física ali de quantos incidentes ele consegue responder por dia, né? Então, isso está sendo resolvido com essa adoção de novas tecnologias de forma muito rápida, mas o ser humano a pessoa do SOC ali, talvez não só como ele exista hoje, vai passar por uma reestruturação, transformação, etc. Mas vai precisar ter gente ainda olhando para ver se os modelos estão operando da mesma maneira. Porque do outro lado não é só máquina. E isso é muito importante de se ressaltar. Do outro lado tem gente falando... opa, me bloqueou aqui, agora vou tentar fazer esse outro. Agora eu vou tentar agora eu vou tentar por outro caminho. Ou seja, tem inteligência também pelo outro lado. E aí isso faz com que a gente precisa ter essa contra-inteligência aí do lado da defesa. Entendi. Não, perfeito. Isso aqui é uma pergunta comum, mas você ali como um estudioso, né, nesse mercado há tanto tempo, acho que é importante você como uma referência as pessoas ouvirem, tipo, ok, não vai diminuir tanto. Vamos ficar né? sem emprego em cibersegurança? Exatamente. Não, né? Exatamente. Você que está estudando tecnologia aí, pode vir para cibersegurança, tem trabalho, cara. Aliás, está faltando gente, tá? Então, eu vou trazer mais um dado aqui, né, que é do Data Breach Report, né? Eles trazem, né, fazem esse tipo de pesquisa. E eles falaram que em 2024, né, mais de 60% das empresas afetadas por ataques, né, admitiram que não possuíam medidas preventivas adequadas antes da violação, né? Esse comportamento ele não só aumenta o impacto financeiro, né, nas empresas, mas também compromete a reputação e a continuidade do negócio. A gente falou um pouquinho disso aqui no começo, acho que eu quero aprofundar com você, né? Eu e você também, vamos dizer ali antes de 2011 ali da CrowdStrike, a gente viu muito isso, mas a gente vê muito mais hoje, né? Empresas que, desculpe o termo, vai correndo ali atrás do rabo, não quero investir agora. Ou eu dei uma palestra no Gartner ano passado e eu gosto de dar esse exemplo que é o seguinte, hoje eu não consigo ver um produto nascendo numa empresa sem ele estar ligado automaticamente com a tecnologia.
Então, a gente vê ataques, por exemplo, de empresas de logística. Não, o negócio do cara é caminhão, ele quer investir em caminhão, roda, logística e a tecnologia fica ali. Até que vem um ataque e a operação desse cara fica toda parada, né? A gente teve um caso recente, ano passado, se não me engano, também sobre isso. Então, a gente vê que isso ainda acontece, né? Então, na sua opinião, né, aprofundando um pouquinho do que a gente falou ali no início, né? Como é que você acha que a gente pode mudar essa cultura reativa, né? Porque é isso, né? A maioria das empresas tem essa cultura reativa. Puxa, foi atacado, eu não quis gastar X ali para investir num firewall melhor, né? Num EDR melhor, porque a gente está falando aqui muito de EDR, mas a CrowdStrike, ela é uma solução gigantesca, mas ela é complementar a outras que você sabe, né, muito bem, né? Com certeza. Então, o que você acha, assim, né? Como é que as empresas podem mudar essa cultura reativa, né? E parar de se preocupar só depois que o ataque vem, só depois que o ataque acontece? Não tem uma resposta única que seja a salvação da pátria, senão a gente estaria milionário aqui, né? A bala de prata, né? Não tem uma única coisa, porque você vai falar com algumas empresas, cada coisa ressoa para uma empresa de forma diferente. Então, é difícil... É por isso que a gente precisa que as pessoas entendam de negócio. A gente entende de cibersegurança. A gente que fabrica, vocês que revendem, a gente entende da técnica, mas a gente precisa do outro lado das empresas que conheçam do negócio. Falar, olha, isso aqui é mais importante do que isso aqui ressoa mais, ressoa menos. A gente precisa ter essa capacidade de costurar a cibersegurança com o negócio, né? Hoje em dia está mais fácil, o que não significa que a guerra está ganha, mas hoje está mais fácil porque a gente tem muito exemplo perto de casa, né? Eu me lembro, meados dos anos 2010 ali, se falava muito, mas aquele ataque que aconteceu lá, aquilo lá foi lá nos Estados Unidos, aquilo eu não tenho nada a ver com isso, né? aqui não vai chegar aqui, eu não sou... infelizmente a gente escuta empresas falando ainda, mas eu não sou alvo. Eu não sou um alvo para esse tipo de ataque cibernético, por isso que para mim tá tudo bem, o que eu tenho aqui tá tudo certo. Não é bem assim, né? Dinheiro é dinheiro, extorsão pode ser executado em várias camadas, inclusive em pequenas empresas. A gente vê cada vez mais pequenas empresas se dobrando ao joelho, porque você pega uma instituição grande, ela tem um incidente cibernético, ela tem musculatura financeira e técnica para responder o incidente, ir lá, Perfeito. Bola para cima e volta. Muita empresa pequena sofre um incidente cibernético e termina. Acaba. Era, né, a cereja do bolo que faltava para o cara não conseguir operar. E aí tem o chavão, né? Conscientização. Precisa conscientizar. A gente precisa cada vez mais tentar falar nas mesas onde estão os empresários. Conseguir com que cada vez mais a gente tenha esse agarre executivo de falar com as empresas e explicar para ele qual que é uma grande dificuldade que a gente tem no mercado de tecnologia, especialmente no mercado de segurança. A gente fala uma língua que ninguém entende, né? Precisa falar mais a linguagem do negócio, precisa ser mais simples nas mensagens. Eu gosto de usar muito o termo inglês. Bonito, comprido, difícil. E aí o cara do outro lado lá que tem, né, tá pagando aqui o imposto e o funcionário e precisa operar, e a rentabilidade, e a bolsa, e a taxação, e aí o tarifaço, o que vai acontecer? Você vai falar um negócio desse daí, cara, entra no ouvido, nem entra mais no ouvido, né? Eu concordo com você. Exatamente. Então, assim, a gente tem algumas coisas educacionais que a gente também precisa melhorar antes de sair cobrando o empresário, né? E aí é um movimento, acho que, de comunidade. A comunidade de segurança precisa entender que precisa melhorar. Precisa melhorar o jeito de falar, precisa melhorar como se comunicar, porque tecnicamente está fácil. O que hoje não é tocado por tecnologia? Que empresa hoje tem um projeto de expansão, seja ele nacional ou internacional, que de alguma maneira não tem tecnologia embarcada ali no meio? E se tem tecnologia, precisa ter a tríade de segurança: confidencialidade, disponibilidade e integridade. Ou seja, precisa garantir que aquela tecnologia vai estar funcional quando você precisa dela. Então, tecnicamente está fácil de explicar, mas a gente precisa ter esse cuidado de se comunicar da forma correta, de uma forma simples. Não é falando jargão maior em inglês, mais difícil, que vai fazer o cara... então é isso que eu quero comprar. Não, o cara vai entender na linguagem mais simples.
Os maiores executivos que eu tive a oportunidade de conversar até hoje falam a linguagem mais simples possível. Né? E isso faz com que ressoe as coisas melhores. Se ele entende, ressoa melhor, junta isso com uma salpicada de risco, porque empresário, né, não só no Brasil, em todo lugar, não adianta só falar de risco, porque o cara precisa correr risco, ele precisa correr risco. E muitas vezes, tecnologia não é a vertente dele principal, e aí ele fala, eu vou correr esse risco aí. Né? A diferença é que se você mostrar o tamanho do risco, muitas vezes ele não tem o apetite de risco para falar, não, peraí, você está falando para mim que se parar isso daqui 3 dias aqui eu não consigo operar, não tenho... Ou seja, né, o que eu falo, não tem uma receita de bolo, ou tem-se mais ou menos uma ideia do que se pode fazer e precisa se fazer como comunidade. Todo mundo que está vendo a gente aqui, eu, você, a gente precisa se educar quando eu vou conversar com o executivo, eu preciso dar um jeito de conversar com o executivo e falar sobre segurança para ele de um jeito que ele consiga entender. Foi legal você ter colocado isso e vou dar um exemplo aqui que eu vivi também ano passado. Essa questão da linguagem, do termos em inglês, eu concordo muito com você, porque talvez esse executivo, esse empresário ali, e aí eu vou dar esse exemplo, ele tem que começar a entender que talvez o investimento em tecnologia não é só um custo, né? Que é o que a gente vê. Eu fui em uma visita recente em uma grande empresa, onde o fundador tem 80 anos e ele está ali ainda à frente do negócio. Então você imagina, né? Uma geração ali, 2 gerações talvez para frente da nossa, né? E foi muito engraçado porque uma sala muito grande, a dele, uma empresa grande. E aí, Caixa, que bom que você veio aqui, né? Vamos conversar. Tinha mais gente comigo na reunião. E aí eu achei estranho porque ele tinha um rádio pendurado na cintura. Eu falei, ok, né? E aí ele falou, não, agora eu vou chamar aqui o meu diretor de tecnologia. Aí ele tira o rádio da cintura, chama o diretor de tecnologia, um cara mais jovem, obviamente, que entra com o rádio pendurado na cintura. Então, a linguagem para esse tipo de empresário que fatura milhões não pode ser uma linguagem difícil, uma linguagem extensa, porque é justamente isso, ele está preocupado com tudo isso que você falou. Né? Então, eu concordo aí em 100%. Eu gosto de dar esse exemplo porque essa pessoa não vai ter essa linguagem que talvez para nós seja comum, né? No dia a dia. Ele não vai querer investir mesmo milhões, né? A gente sabe que esses produtos de cyber, né, não são produtos baratos, né? Os produtos líderes de mercado, né? Mas que não tem a ver com custo, né? Tem a ver com o que essas soluções entregam, né? Com o que a CrowdStrike entrega, né? Então, eu concordo ali 100% com você. Mas, meu amigo, eu trouxe você também para falar de um assunto aqui importante, né? Já falamos aqui, então, para vocês de inteligência artificial, né? A questão aí do EDR, como bem explicado pelo Jefferson. Mas eu vou pegar um gancho aqui agora para a gente ali já na parte quase que final do nosso podcast aqui, que é o que eu tenho visto muito recentemente. Então, você imagina que a gente falou aqui de inteligência, de EDR, de ações, de como fazer, de como tratar. E, Jefferson, eu tenho visto muito executivo estressado, muito executivo com burnout, né? Tem uma pesquisa recente aqui do ICS que revelou que mais de 50% dos CISOs relataram níveis elevados de estresse e exaustão mental, né? E muitos deles ali sofrendo aí o que a gente, né, mais um termo em inglês, né, que seria o burnout, né? Você acha que... Então, assim, eu vejo muito isso, eu discuto muito isso, né? E, na minha opinião, o que eu vou te perguntar, a resposta é sim, mas eu quero muito ouvir você, né? Tá no mercado aí de São Paulo muito mais tempo do que eu. Você sente que essa pressão, né, no executivo, né, ela afeta a qualidade das decisões estratégicas na segurança digital? Esse nível alto de estresse, né, essa cobrança, esse correr atrás ali o tempo inteiro, né? Você acha que isso acaba afetando esses executivos numa decisão ali na segurança digital? Sem dúvida. Você põe o cara para pilotar uma panela de pressão ali e existem alguns casos que é isso, né? As empresas, elas acham que ela vai aumentar o nível de maturidade dela contratando um CISO, e aí não dá equipe, não dá orçamento, não dá liberdade, não dá tomada de decisão pro cara, e ele tem uma bomba na mão ali, porque sabe que a qualquer momento as coisas podem parar,
né? Enfim, uma pessoa só não faz segurança em lugar nenhum, né? Nenhuma só empresa, nenhuma só pessoa. Então, é óbvio que acaba afetando a capacidade de decisão, porque ele está a todo momento com um apetite de risco de novo, até o siso, né? Que não é o apetite que ele quer gerenciar, né? Que fica difícil. Então, isso acaba fazendo com que ele trabalhe sob uma condição ali complexa, né? Eu vejo uma sobrecarga fenomenal em cima do CISO, que deveria muito mais também aprender, desde o ponto de vista executivo, a compartilhar mais risco. Compartilhar mais um pouco as dificuldades, os problemas, para ver se a gente consegue avançar como um todo, né? De novo, os CISOs no Brasil tem uma cadeira... O CISO no Brasil é uma cadeira nova, né? Se você parar para pensar aí há, sei lá, 10 anos atrás, a gente não falava de CISO. Existiam pouquíssimos CISOs no Brasil, né? Hoje em dia existem muitos CISOs que acabaram conseguindo a posição, mas ainda não tem o poder de decisão. Estão ali tentando, trabalhando. Só que a responsabilidade pelo CISO... É a mesma coisa, a gente vê acontecendo a mesma coisa com o DPO. Verdade. Né? Lei de proteção de dados. Aí agora as empresas precisam ter DPO. Vamos ver, vamos pegar você, DPO. Vem, toma aqui e tal. Mas o que eu... Não, cara, faz aí o pop-up ali do cookie, né? E eu, americanizando o tema aqui, não tem como falar o pop-up do cookie sem falar em português. O banner também é em inglês. Não vai dar, não sei dizer. Beleza. Quem tá ouvindo a gente já entendeu. Entendeu o que é. Beleza. E ficou nisso, né? Se você parar pra pensar, beleza. Fizeram duas coisas. Colocaram um monte de pop-up num monte de lugar que enche o saco do mundo inteiro por conta da lei, e deram agora a responsabilidade. Alguém é DPO na empresa, né? Mas e aí? E assina por isso, né? E aí, cara? O que você mais deu pra esse cara? Ou pra essa pessoa? O que mais de empoderamento você deu? As áreas estão obedecendo o que essa pessoa tá falando? Conseguiu se evoluir desde o ponto de vista de classificação dos dados que vem antes da proteção dos dados? Conseguiu se evoluir no projeto? Deu orçamento? Deu gente? Então, tem muito CISO que acabou caindo nessa também, do tipo, se quer ser CISO, toma aqui, ó, põe lá no seu LinkedIn que você é CISO, eu não vou te dar orçamento, não vou te dar... Mas eu não quero problema gente, e aí assim, ó, cara, segurar... Até não, acho que talvez não amplamente se fale isso, ou não abertamente se fale isso, mas todo problema de segurança vai no CISO. Todo problema de segurança vai no CISO. Ou seja, o cara é o gateway do problema, né? Ele acaba sendo o catalisador de todos os problemas que estão relacionados com segurança da informação ou até com tecnologia. Então, o que você espera sair do outro lado? Estresse, né? Burnout. Plantou um negócio, vai colher o que plantou. Então, e aí, de novo... Acho que vale a gente, como comunidade, começar a conversar sobre o tema, o que a gente está fazendo aqui, o que você está fazendo, e a Universidade está fazendo através do podcast. É um jeito da gente discutir, coloca-se na mesa o problema, e assim a gente vai evoluindo como sociedade a resolver esses tipos de problemas. E por que eu trouxe esse ponto? Eu acho que ele é tão importante, né, Jefferson? Inclusive, vou abrir um gancho aqui, me permita a liberdade. Eu vou estar palestrando no Gartner agora na próxima semana, todos convidados, inclusive, Gartner dia 5 e 6 de setembro, ali no WTC. E o meu tema vai ser esse. Eu vou falar um pouquinho de segurança, mas o meu tema ele vai ser essa questão, vamos dizer aí, desse estresse ou da saúde mental dos executivos, né? Eu vivi experiências bem ruins aí no último mês, né? De um amigo muito querido, que estava num nível de estresse muito alto, enfim, adoeceu e acabou falecendo. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não percebe essa... Eu peguei esse gancho porque você falou muito bem sobre começar a tratar esse assunto, né? A gente falou aqui de custo de inteligência, mas como é que está a saúde, né? E aí eu quero te fazer a pergunta. Você também é um executivo, você também é um catalisador, né? Você é o CISO da CrowdStrike, né? Vamos fazer essa brincadeira de... O Sean Henry é o CISO da CrowdStrike. Mas é só uma referência de que você hoje é o executivo hoje da CrowdStrike Brasil, né? E a parte de Américas aí. Então, você também, eu imagino, né? Conhecendo você um pouco aí como amiga, dizendo, às vezes eu vejo você também como um catalisador. Então,
o que você aconselharia, ou o que você faz, ou o que você diria para esses CISOs, assim, como uma boa prática para tentar diminuir um pouco essa pressão? Eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas o que você diria para essas pessoas? Vai treinar jiu-jitsu. Cada um, né? Cada um tem a sua forma de escapar, né? Infelizmente tem gente que, né, vai para a direita e para a esquerda. Cada um tem que encontrar o seu caminho, né? Eu acho que colocar as coisas do jeito que elas são para as empresas da forma mais transparente possível, eu acho que é um caminho. É certeza que vai funcionar? Não. Mas você não falar também não vai, né? Não agir, nesse caso, não vai funcionar. Então, dar essa transparência para a empresa de que está tendo, né, de que a pessoa está tendo dificuldade, que o nível de estresse por conta de XYZ, o que aconteceu, o que está acontecendo, acho que ajuda a ter um caminho, conversar com a maioria das empresas de médio e grande porte aí tem um auxílio através de recursos humanos para ajudar. Quero que eu te perguntasse, a CrowdStrike tem um programa desse, por exemplo? A CrowdStrike tem um programa desse, vou te falar que tem mais de um programa desse. Tem Legal. o programa do plano de saúde, que já é assim, eu preciso falar com um psicólogo aqui, né? E existem outros programas dentro da CrowdStrike que te ajudam a entender, a navegar ali. Programas de coaching, por exemplo, que te ajudam a resolver o problema. E sessão de coaching, eu tive a oportunidade de fazer algumas. Ela é muito... Nunca fiz terapia, mas pelo que eu já ouvi de pessoas que fizeram terapia, é muito parecido. Ele não te dá resposta. Ele só faz você pensar. Só pergunta para você mesmo pensar na resposta. Você sabe a resposta no final do dia, né? Eu acho que isso ajuda, né? Mas que eu falo, tudo começa por você, acho que ter transparência, a máxima transparência possível de falar dentro da empresa e ter liberdade. E talvez se a empresa não quer aceitar aquilo, talvez não seja a empresa para você trabalhar. Perfeito. Eu acho que isso vai acontecer muito, né? Assim, se a empresa não ajuda o funcionário quando ele precisa, essa empresa ela não tem um caminho muito bom pela frente, né? Ou se ele ignora um tipo de problema como esse, muito provavelmente ela está fadada à morte muito em breve. E eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com segurança da informação. A gente vai ver cada vez mais empresas tendo prejuízos contratuais por não ter investido no passado em segurança da informação. A gente já vê isso acontecendo hoje no dia a dia numa escala ainda pequena, mas já acontece de empresas perderem contratos ou não conseguirem participar de pleitos onde ele não consegue demonstrar um nível mínimo de segurança da informação. Porque ele sabe que na cadeia de suprimentos ali, qualquer peça que faltar vai dar problema na tua entrega, uma empresa maior, por exemplo, e aí se esse cara não tem um nível básico de segurança da informação, ele não vai poder operar. Então a gente vai ver segurança também no futuro se transformando como um diferenciador, né? E talvez até um meio de fazer com que as relações entre as empresas fiquem melhores, né? A gente vê muito ataque em cadeia de suprimentos hoje, né? A grande empresa sobe o castelo, coloca guarda, raio laser, câmera e etc. E aí tem um monte de fornecedor ali que não tem nível de segurança nenhum e o atacante vai entrar por onde? Ele vai correr o risco de tomar um tiro, ser pego pela câmera, ele vai entrar pelo acesso mais fácil, né? O caminho de menor resistência. Então, voltando para o tema, eu acho que essas são coisas que as pessoas precisam avaliar. Pô, se a empresa tem um programa e ele não funciona, se ele não tem um programa de poder te dar esse respaldo, talvez você precisa pensar melhor na tua carreira e encontrar outra empresa, né? E de novo, cibersegurança está em todo lugar, assim como a tecnologia, e os bons profissionais vão perdurar aí, com certeza. Coisa boa. Meu amigo, eu ficaria aqui 3 horas mais conversando com você. O tempo ali voa, né? É sempre um prazer, Jefferson, estar com você. Você é uma pessoa que eu sempre falo que me trouxe, né? E que agregou muito para a minha carreira profissional. Por isso, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo, né? Falando sobre isso, né? Sua experiência e como o mercado hoje respeita, né? Tanto a CrowdStrike, mas como a pessoa do Jefferson Profeta, né? Então, muito obrigada por você ter compartilhado essas experiências aqui com a gente. Marquinhos, eu vou fazer um novo podcast com vocês dois, eu prometo, tá? Foi uma falha gigantesca minha não ter trazido, né, essa pessoa tão cabeçuda como você, que, como o Jefferson falou, e faz todo sentido, eu vou reforçar,
né? O início da CrowdStrike foram vocês dois, né? Então eu vou me corrigir aqui ao público do Bit a Byte, que no início eu falei, olha, o Jefferson que começou a desempenhar esse papel. Mas eu concordo, não existe Jefferson sem Marcos e não existe Marcos sem Jefferson dentro da CrowdStrike. E hoje eu sei, né? São duas cabeças que combinaram muito bem, né? Como você falou, né? Você foi um pouquinho ali para a área mais executiva, comercial, né? De liderança. E o Marcos hoje é a pessoa que não só Brasil, me corrija, não sei se Latam ou Mundo. Marcos é diretor da América Latina. Né? Diretor da América Latina, né? Da CrowdStrike, que hoje é o cara que manda e desmanda. Marquinhos, eu vou fazer seu filme aqui, que eu acho que você manda mais do que o Jefferson, para falar a verdade. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não hoje a CrowdStrike, na realidade, então, corrigindo, né? Realmente, vocês dois fizeram essa diferença e esse movimento que a gente vê hoje no mercado. Meu querido, obrigada mais uma vez, sempre um prazer. Volte sempre e vou trazer em breve você com o Marquinhos aqui. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pela iniciativa, fantástico o que vocês estão fazendo no mercado. A gente fala sempre, precisa-se de educação, e educação se faz assim, educação se faz trazendo os temas para a mesa, discutindo, colaborando como comunidade para que a gente consiga finalmente mudar a nossa sociedade. Se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa atuar. Você não é uma árvore. Exatamente. Então, se começa assim, né? Se começa a gente discutindo os assuntos, enfim, e evoluindo para que a gente consiga fazer o nosso ambiente de trabalho, que a gente passa tanto tempo na vida, ser um trabalho melhor. Parabéns pela iniciativa de vocês e sempre que precisar a gente está à disposição. Obrigada. Mais uma vez, obrigada para você que nos ouviu até aqui. Pega esse material riquíssimo, educação, compartilhe esse episódio para quem precisa entender um pouquinho mais, né, sobre liderança, sobre o futuro da inteligência artificial, né, como discutimos aqui, né, generativa, né, foi boa essa correção do Jefferson aqui, né, então essa inteligência que a gente tem visto agora de uma forma tão mais madura e mais forte, né, vamos dizer assim, e até o próximo Bit a Byte. Muito obrigada pela presença de Jefferson Profeta aqui e pela presença de vocês também. Um abraço.